muito obrigado por se juntarem a nós nesta discussão, cujo objetivo é tentarmos perceber aqui como é que estamos a nível de desenvolvimento dos eixos críticos. E vamos falar naturalmente de saúde, vamos falar naturalmente de desenvolvimento empresarial e também da parte académica e de investigação. Eu queria se calhar começar por lançar aqui o desafio ao Dr. Carlos cada vez para lhe perguntar qual é que é a consequência para quem lida com isso diariamente dos fechos todos que temos tido de centros de saúde, das reduções de custos na saúde. Acha que se sente mais isso no litoral, que se sente mais isso no interior, peço desculpa, ou que estamos a ser igualmente e simetricamente afetados? Olha, em primeiro lugar, agradecer mais outra vez o convite que me faz. Gostei imenso destas apresentações anteriores e aprendi muito. Os novos fazem muito bem. Tem coisas inéditas que certamente nem me passariam pela cabeça e que hoje de manhã eu consegui observar. Depois de 35 ou 37 anos na saúde, sou capaz de lhe responder essa pergunta. E dentro do painel desde a primeira intervenção do Presidente da Câmara, eu penso que os problemas estão todos inventariados. Com o poder instalado em saúde, e nós servimos 64% do território da Zona Norte, eu penso que temos algumas assimetrias, temos capacidade, temos o potencial, e temos assimetrias umas por culpa nossa, outra porque não nos deixam fazer. O que eu quero dizer com isto? Eu tinha aqui alguns apontamentos, não quis apresentar aquele filme que eu fiz da apresentação do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro, mas em relação à sua pergunta, eu acho que se insere muito nestes comentários que eu estive a escrever quando ouvi os painéis anteriores. E dizíamos, o que é que há? Nós temos uma democracia e dizemos assim, temos um vencimento igual para todos. Eu falo nisto pela função pública e por aquilo que cada um recebe. Mas temos custos acrescidos por vivermos no interior. As políticas de financiamento em saúde são iguais para todos, mas mais iguais no litoral. E nós temos 64% da Zona Norte e tem que ter um financiamento diferente devido às distâncias geográficas, se queremos viver em democracia. Eu posso dizer que, por exemplo, uma VMER, e nós temos duas... Se calhar só dizer que é o carro de emergência médica... É o carro de emergência médica, que é o pré-hospitalar. Exatamente. Uma VMER é financiada por 16 euros em cada saída do hospital. Temos uma em Chaves, uma em Vila Real e outra aqui em Bragança. Quem fez estas contas, fê-las em relação à VMER do São João ou do Santo António, que andam ali 1,2 km. Uma VMER, quando sai de Chaves, pode andar 45 km. Uma de Bragança pode ir a Vimioso ou Freixo de Espada à Cinta e vai receber 16 euros por cada saída. E de onde é que veio o resto? Certamente é o custo da administração onde está inserida. Neste momento é o custo do hospital. E como é que o hospital paga isso? Com déficit. Okay. Posso lhe dizer que os 2 últimos anos só as VMERs em Vila Real trouxeram um prejuízo de 1 milhão de euros. E assumo que já... Quer dizer, nem vou perguntar isto. Assumo que isso já tenha sido dito à Administração Central. É dito, mas a Administração Central, quando é para financiamento em termos do interior, anda muito devagar. Por exemplo, é injusto um professor aqui no interior
isto é o que me diz há 37 anos que estou cá a viver, é injusto ele ter o mesmo vencimento que um profissional no litoral. Porquê? Porque tem custos acrescidos. Eu, se tenho um filho que tem que se formar sem ser no Politécnico, eu tenho custos acrescidos. Se eu estiver no Porto ou se eu estiver em Lisboa, certamente os custos são muito mais baixos. Mas isto levava-nos a outras coisas. Mas isso, o custo de vida, depois, eu estou a fazer-lhe algum contraponto, porque é o meu papel. Mas isso depois também temos o custo de vida no litoral, que é superior ao custo de vida no interior. Não acha que isso balança de alguma forma a questão que está a levantar? Não, porque de manhã ainda o Sr. Presidente da Câmara disse que o produto per capita no litoral é superior a 2/3 do que é no interior. Ainda por cima. E há esse tipo de desvantagem. Mas isso é polémico. Mas eu penso que eu deixo isto para os economistas que há no interior e que certamente chegam a estes resultados. Em todo caso, só dizendo, em relação à sua pergunta, e sendo mais síntimo, com uma maior síntese, eu diria o seguinte: o que é que devia existir? Vencimentos equivalentes, tendo em conta os custos da interioridade. Financiamento equivalente, tendo em conta a extensão geográfica. Uma das coisas que eu tenho notado ao longo da vida, e fui autarca durante 25 anos, também foi referido já por alguém aqui, e neste momento o centro hospitalar tem uma abrangência de 18 municípios, e os de Tâmega e Barroso, são 6 autarcas, não se dão com os do Douro Norte, Vila Real. Assim como os do Douro Sul, é muito difícil haver entendimento entre eles. Tanto que, em relação a projetos de interioridade, eu sei que os Tâmega e Barroso houve tempos, aqui há 5 ou 6 anos, não sei como é que está agora, que se juntaram aos de Bragança em vez de se juntarem aos do Douro Norte. Tudo isto traz muitas dificuldades em termos de gestão. E digo assim, com esta discussão entre nós transmontanos, eu apenas digo, deixem-nos tratar os nossos doentes. Mas com que dinheiro? Certamente com dinheiro a preços muito mais baratos e mais cómodo para o doente. E posso lhe dizer, por exemplo, que só os doentes de oncologia, se forem tratados em Vila Real, e os dados não são meus, são da Unidade Local de Saúde do Nordeste, todos os doentes de oncologia, se forem tratados em Vila Real, custam ao Estado menos 250 mil euros por ano. Mas são tratados em casa... Peraí. Essa otimização de custo é feita através de... Porque não tem o transporte para o litoral, porque não é pago para o litoral. Ok, está a dizer, ou seja, a sua comparação não é um doente oncológico de Lisboa ser tratado em Lisboa, é um doente oncológico daqui ser tratado em Lisboa. Não, um doente oncológico sendo tratado em Vila Real fica muito mais barato do que sendo tratado no litoral. E digo isto porquê? Porque o litoral desenvolve em termos de organização, por exemplo, o IPO do Norte, que é o mais forte a nível nacional, tenta captar os doentes de Freixo de Espada à Cinta, de Bragança e por todo o lado. Porquê? Desenvolveu-se em termos de resposta, com um poder em termos clínicos, com qualidade, que, devido às regras de financiamento, se não tem doentes em quantidade, vai à falência. E por isso tem que ter os doentes de Trás-os-Montes. Mas quando digo o IPO, digo também o Santo António. Eu dou-lhe um exemplo muito pequenino. Há 2 anos que andamos a lutar para continuarmos a ter aquilo que se chama o Centro de Hemodinâmica. É um serviço em que nós fazemos, depois de socorrer, depois do infarto, fazemos aquilo que se chama o cateterismo. E em Vila Real fazemos isso muito bem, há 7 anos. E posso lhe dizer que o nível de qualidade, pelo menos igual ou superior ao litoral. Até agora tratamos, por exemplo, 7.000 doentes com cateterismos. Felizmente não tivemos nenhuma baixa. E você sabe, colegas seus jornalistas, que já foram tratados... Eu não sou jornalista, com todo respeito pela... Outros jornalistas já estão tratados e já estão certamente no outro lado melhor do que nós, não sei.
Mas nós, felizmente, não é só felicidade ou sorte, mas então, é também tratamento. E isto, só para acabar, o centro de Vila Real, por exemplo, que tratou 7.000 doentes em cateterismos de cardiologia, bem, não pode existir. Ou pelo menos está a ser semanalmente combatido pelo litoral, porque tem 4 centros de hemodinâmica, um em Vila Nova de Gaia, um em Santo António, 2 no São João e um em Braga, e não tem doentes suficientes para manter esta estrutura, que é uma estrutura muito cara. Portanto, 2 centros de hemodinâmica serviam para o Porto. Precisavam dos doentes do interior. Se são tratados em Vila Real, são bem, com eficácia, e demonstramos que podemos tratar os doentes na nossa terra desde que não nos tirem essa possibilidade. Olha, e eu acho que para estas coisas deve haver discriminação positiva. E a semana passada tivemos do Governo uma discriminação positiva. Que foi? Foi simples. Ano passado e este ano já perdemos 8 médicos anestesistas para o litoral. Eu acho isto. Mas então porquê que eles vão para o litoral? Porque para receberem o mesmo vencimento que recebem no interior, é melhor estarem junto da família deles. Para receberem 2.750 euros. Mas porquê que a família deles não vem para o interior? Porque certamente tem uma satisfação muito maior no litoral então, do que terão no interior. Mas aí estamos a assumir então que o interior não é bom. Nós estamos a assumir que muitas vezes quem vive no interior vive contra a corrente e só porque gosta. Tem coisas boas, sem dúvida nenhuma, mas não temos aquilo que se chama uma discriminação positiva. E o que é que eu digo a isto? É, um médico para trabalhar no interior gasta mais dinheiro do que trabalhando no litoral. E a semana passada o Governo fez um despacho em qualquer médico contratado de anestesia, contratado pelo Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro, vai ser pago a 50 euros a hora. Certamente com isto, e isto ninguém sabe... Mas isto não é entrarmos numa guerra de preço que é facilmente manipulável? Não entramos numa guerra de preço porque... Porque eu agora junto-me enquanto classe e digo, não, eu vou para o litoral, ou seja, temos o exemplo dos anestesistas em que aconteceu isso. Eu agora, os pediatras, juntam-se enquanto classe e dizem, não, nós vamos ameaçar ou vamos efetivamente deslocar-nos para o litoral, porque entretanto também queremos ganhar os mesmos 50 euros a hora. Poderia acontecer isso, mas isso leva anos. Neste momento, o movimento de anestesistas no litoral, que é polémico. Posso lhe dizer que o Santo António tem 100 e tal anestesistas. E vocês têm? Nós, neste momento, temos 13 em Vila Real, 3 em Chaves e 2 em Lamego. Aqui, em Bragança, há 8. Posso lhe dizer que o São João tem 120 e tal anestesistas. O IPO tem 70 e tal anestesistas. Mas servem a mesma população? É que esse fator de comparação é importante. Não, precisam da população de Trás-os-Montes, porque tem uma capacidade de oferta em termos médicos muito superior à sua população. E nós dizemos que a nossa população deve ser tratada em Bragança, quando muito em Vila Real, que é um hospital central, está perto de casa, gasta menos dinheiro ao Estado e temos qualidade de tratamento. Olha, só refiro, por exemplo, em oncologia. Temos mesmo que passar em oncologia, posso lhe dizer o seguinte, ano passado, a entidade reguladora da saúde, que é fora do Ministério da Saúde, como sabem, a entidade reguladora considerou como excelente todos os tratamentos que fizemos em neoplasias a senhoras a cancro da mama. Ficamos em terceiro lugar a nível nacional, muito à frente dos IPOs. Mesmo assim, uma grande quantidade de senhoras, as expensas próprias, vai ser tratada no IPO no norte do Porto. E porquê? Porque eles têm uma capacidade tão grande, conseguem arrastar toda a gente. Duas perguntas de sim e não.
esta assumo que seja básica. A saúde é crítica para o desenvolvimento do interior? Bons serviços de saúde. A saúde é um bom meio para o desenvolvimento do interior. Ok. E estamos ou vamos ter nos próximos anos as condições necessárias a nível de saúde para fixar e crescer a população em Trás-os-Montes? Já as temos, deixem-nos viver e trabalhar com o que temos. Muito obrigado. Pedia-lhe agora que passasse o microfone a António Menezes Manso para podermos falar um bocadinho de empresas. O que é que falta para termos empresas maiores em Trás-os-Montes? Eu sei, é uma pergunta propositadamente generalista. Ora bem, eu em primeiro lugar, eu não sou doutor, sou engenheiro agrónomo. E com muito gosto. Eu sou transmontano, nasci aqui em Trás-os-Montes, fiz a instrução primária na aldeia, depois fiz o liceu, parte no Porto, parte em Lisboa, e fui estudar para o Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Já estou reformado há uns anos, mas continuo a trabalhar na atividade privada. Agora, queria-vos dizer uma coisa. Não é fácil realmente tomar a decisão de vir a viver para o interior. Eu vou-vos contar uma história. Quando me convenceram a vir para Trás-os-Montes, eu digo convenceram porque eu, quando acabei o curso, já tinha um lugar na Direção-Geral dos Serviços Industriais em Lisboa, e um dia encontrei o engenheiro Camilo Mendonça na Baixa de Lisboa. O que é que fazes aqui? O que é que não fazes? E depois de uma grande conversa e de me contar grande parte dos seus sonhos e projetos que tinha, desafiou-me a vir para Trás-os-Montes, regressar à base. E eu, francamente, vi-me atrapalhado, porque na altura namorava com uma rapariga lisboeta e o primeiro problema que tive foi convencê-la a vir para Trás-os-Montes. E lá consegui. Mas depois disso, eu entrei para os serviços agrícolas, já para vir para Trás-os-Montes, e um dia estava à porta do diretor de serviços para tomar posse e aparece uma funcionária com um dossiê muito grande. O seu engenheiro é que vai tomar posse, sou. Seu engenheiro, eu não compreendo. Então o seu engenheiro vai tomar posse agora para entrar nos serviços agrícolas e já vai de castigo para Mirandela. Foi assim mesmo. E foi um castigo? E isto era para dizer que em Lisboa, qualquer agrónomo ou qualquer funcionário que fosse castigado, ou ia para Mirandela ou para Montalegre, de castigo. E eu comecei por aí. E digo-vos com toda a franqueza, eu nunca me arrependi de ter vindo para Trás-os-Montes novamente. Tive a felicidade de participar numa das maiores aventuras, entre aspas, que se realizaram aqui em Trás-os-Montes, em termos de desenvolvimento, e isso deu-me uma satisfação enorme em termos de desenvolvimento intelectual e ao mesmo tempo profissional, sobretudo profissional. E isso contribuiu muito para ter hoje uma abrangência e uma ideia de como é que isto está. Nós não há dúvida que temos evoluído alguma coisa, mas não podemos perder a esperança, porque eu estou convencido que conjuntamente o setor primário com a Universidade de Trás-os-Montes e o IPB em Bragança têm possibilidades de dar passos gigantescos e firmar-se
numa posição, digamos, muito satisfatória no mundo. Mas para isso há necessidade realmente de trabalhar muito, de fazer equipa e não desanimar. Os tempos não estão nada fáceis. Eu vejo mesmo a nossa entrada para a Comunidade Europeia com a extensão da PAC foi um tanto ou quanto traumatizante, de certa maneira. Digo-vos mais, nós estamos à beira, com o novo tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa, de sofrer um abalo muito maior. Mas não podemos perder a esperança. Os portugueses tiveram sempre a arte, a ousadia e a arte de se situarem no mundo e de vencerem. Eu creio que é importante isto. Eu trazia-vos aqui, digamos, porque pediram-me para falar sobre o caixão. Falar sobre o caixão é uma coisa muito complicada, porque é uma coisa muito mais extensa do que se pode imaginar, e falar sobre isso durante 15 minutos ou 20 minutos é muito difícil de condensar. No entanto, eu vou-vos tentar exprimir aqui em poucas palavras a minha experiência ao longo destes anos. Foram quase 50 anos que estive, digamos, de uma maneira ou de outra, ligado ao caixão e aos serviços regionais de agricultura. Quando quiser, pode ser. Eu diria que sim, mas diria que para tornarmos isto um bocadinho mais interativo, se calhar faria uma primeira apresentação sobre o que era o caixão e a sua ligação a ele, e depois tentávamos obter aqui umas perguntinhas que se calhar é a forma mais... Talvez seja melhor. De contar a história que realmente mais interessa a quem cá está. Portanto, força. O caixão, ora bem, o caixão não é aquele ponto fixo que está ali no caixão. É um projeto e um sonho que se tornou realidade devido à atuação de uma pessoa muito especial que nasceu aqui em Trás-os-Montes, que teve êxito na vida profissional e política em Lisboa e que depois de ser deputado, depois de ser presidente da Junta da Exportação do Café, depois de ser presidente, o primeiro presidente da RTP e que fundou a RTP em Portugal, teve a ousadia de propor na Assembleia Nacional, então, uma lei, a 1105, que proibia os deputados, quando deixassem de ser deputados, de poderem exercer cargos em empresas ligadas ao Estado ou empresas particulares que viessem a beneficiar de contratos com o Estado. Isso, digo-vos com toda a franqueza, creio que o Presidente do Conselho, na altura, não teve coragem de contrariar isso, utilizou outra forma de liquidar o assunto. Deixou aprovar na Assembleia Nacional e depois nunca deixou regulamentar a lei. O engenheiro Camilo Mendonça veio para trás, nessa altura, quis dar o exemplo, deixou de ser presidente da RT, pediu admissão e de outros lugares que tinha e veio para Trás-os-Montes. Ele veio para Trás-os-Montes e passou aqui um tempo a pensar na vida e a ter contacto mais íntimo com as pessoas aqui da região. Assentou os pés, como se costuma dizer. E verificou uma coisa, é que os preços
eram miseráveis, pagos à agricultura. Havia um marasmo muito grande, as pessoas calçavam os socos e migravam a salto. E migravam a salto porque normalmente não tinham passaporte, nem conseguiam passaporte turístico. E isso é que se verificava. E foi nessa altura que aqui o delegado do Instituto Nacional de Trabalho em Bragança, Dr. Justino Falcão, o desafiou para ele ser o presidente da recém-criada Federação dos Grêmios da Lavoura do Nordeste Transmontano. E porquê? Porque era uma pessoa que tinha carisma, era uma pessoa que era conhecida e, por outro lado, também não lhe exigiam nada, porque o que era esperado é que não fizesse nada. Como também nas outras regiões não faziam, nas outras federações dos grêmios. Só que teve pouca sorte nesse aspecto. O engenheiro Camilo era uma pessoa imparável, quem o conhecia praticamente quase não dormia, estava sempre a pensar numa e a fazer duas. De forma que houve uma coisa que ele verificou logo à partida, é que nas feiras, por exemplo, havia muito gado, sobretudo vacas, e que não se conseguiam vender. Houve ali uns anos, pelos anos 60, em que houve secas, o gado andava magro, e levavam-no às feiras, não compravam, os agricultores não vendiam, e havia um marasmo muito grande em termos de comerciais. E ele, de uma maneira simples, mas eficaz, falou com a Direção-Geral dos Serviços Pecuários, a Junta Nacional dos Produtos Pecuários, foi falar com o diretor do Matadouro de Lisboa, com o do Porto, e começou a mandar a juntar vacas, bovinos na Feira de Mogadouro, na Feira de Chacim, noutros lados, aqui na zona de Bragança, e começou a mandar de caminhonete ou de comboio em vagões animais para os matadouros, para Lisboa e para o Porto, dizendo aos agricultores que pagava conforme os quilos que pesassem os animais. E assim começou-se a quebrar o marasmo. Simplesmente depois surgiram outros problemas. É que os animais chegavam lá, ou iam, por estarem magros, ou tinham pequenas feridas, e depois da quarentena que tinham estado nos matadouros, antes de serem abatidos, esses animais estavam com febre, não eram valorizados, eram rejeitados e havia perdas. Pensou na altura em fazer centros de engorda de animais e começaram 2 ou 3 a funcionar, um em Moncorvo, outro em Valpaços, outro em Macedo. Entretanto foram surgindo outros problemas, esses iam sendo solucionados e começaram a surgir outros problemas. E então ele começou a ver que era necessário estruturar a lavoura e organizá-la. E então havia uma coisa que não havia também, era estruturas horizontais que juntassem as produções dos agricultores. E foi nessa altura que ele impulsionou o aparecimento de várias cooperativas aqui na região, nomeadamente a Cooperativa da Alfândega da Fé, a Cooperativa de Macedo, de Cavaleiros, a Cooperativa de Carrazeda de Anciães ou Ribatua, a Cooperativa de Sabudouro, em Mogadouro, depois a cooperativa aqui da Terra Fria, em Bragança, e de forma que estas estruturas horizontais começaram a possibilitar aos agricultores uma primeira fase de organização.
foi muito importante. Apareceram os lagares cooperativos também de azeite e algumas adegas como a de Sendim, que ele impulsionou. E, entretanto, verificava-se o seguinte: depois de juntar as produções, verificava-se que havia um impasse na mesma. Eram maiores produções, havia possibilidade melhor de negociar as quantidades, mas a valorização dos produtos não era muito maior. E então havia necessidade de valorizar cada um desses produtos. E então começou a pensar que havia necessidade de haver um aumento do valor dos produtos em si. E nessa altura começou a pensar que havia necessidade de juntar num sítio os técnicos que começassem entre si a discutir a melhor forma de valorizar os produtos e, ao mesmo tempo, criar estruturas de industrializar os produtos, dar mais-valia aos produtos dos agricultores. E aí começou, daí surgiu, embora com diversos episódios, que agora não vale a pena estar aqui, tornava isto muito longo, surgiu o caixão, que é uma estrutura vertical de valorização dos produtos. O caixão, parece que toda a gente dizia, é uma coisa muito grande. Não era. O caixão era grande porque tinha muitas fábricas de diversos produtos, mas cada uma delas era pequena, de uma maneira geral. Mas era interessante porque fazia com que os técnicos fossem evoluindo. Diziam assim, mas porquê é que não faziam logo uma fábrica que soubesse toda a tecnologia e melhorasse o produto logo de vez? É que naquela altura não havia tecnologia cá em Portugal e praticamente muito pouca em Espanha e em Itália também muito pouca. Normalmente a tecnologia vinha mais dos Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha copiavam dos Estados Unidos, a Itália copiava da Alemanha, a Espanha ia copiar à Itália e Portugal era o último a tomar conhecimento. De forma que havia necessidade de quebrar isto tudo e tomar a dianteira. E para isso, das duas uma, ou se comprava tecnologia e não havia dinheiro para isso, a lavoura não tinha, ou então investigava-se. E foi para aí que se encaminhou para a investigação e para evoluir. E então começou-se com diversos produtos, nomeadamente a azeitona de conserva. Foi-se buscar um técnico a Sevilha, trouxe para o caixão, começou-se a curar azeitona em barricas, tal e qual como se fazia naquela altura a cura da azeitona em Sevilha. E depois, quando se começava a trabalhar com 1.000, 2.000, 3.000 barricas, via-se que era uma impossibilidade, porque quando chegava ao tempo quente começavam as barricas a arrebentar, porque os jaros eram corroídos pela ferrugem, era necessário testar aquilo todos os dias, era uma luta inglória. E então foi nessa altura que fomos buscar tecnologia também de fabrico de depósitos em fibra de vidro. Trouxe um técnico espanhol para aqui, para o Caixão, para Macedo, e começaram-se a fazer o primeiro parque industrial aqui em Portugal para concentrar a azeitona colhida, sobretudo a negrinha de Freixo, em depósitos de 15 toneladas cada um e que eram controladas facilmente através de digamos, em circuitos fechados, com salmoura, etc. De maneira que isso foi um dos casos. Outro também foi a parte de extração de aguardente de figo, de figo seco. Vocês não sei se sabem, mas aqui Trás-os-Montes, sobretudo a Terra Quente, foi já grande produtora de figo seco, em Passa.
cheguei na altura a concentrar no caixão para extrair a aguardente de figo mais de 2.000 toneladas de figo seco. Isso parece que é tudo muito fácil, mas não é. Foi necessário fazer uma parceria com o Instituto Superior de Agronomia para selecionar leveduras para melhorar o teor, a rentabilidade da produção de álcool. Começou-se a trabalhar bagaços, vinhos do agricultor e de outros, que muitas vezes azedavam ou que não ficavam bem, mas que davam para destilar. Vou ter que lhe pedir e começou-se a destilar grandes quantidades de vinho. Também algumas adegas tinham dificuldade em escoar o vinho, porque muitas vezes também não era de grande qualidade. Arranjou-se um parque de armazenagem no caixão para receber das diversas adegas de toda a região vinho para queimar. O álcool, depois de retificado, era entregue à AGA, que era distribuído pelas farmácias, etc. Aguardentes de melhor qualidade eram depois encaminhadas para a região do Douro, onde eram distribuídos aos produtores de vinho do Porto. Montou-se uma fábrica também para lavagem de lãs, porque chegou-se a uma altura que houve 3, 4 ou 5 anos seguidos que a lã não saía da região e começou-se a trabalhar lá com apoio de técnicos da Junta Nacional dos Produtos Pecuários e trabalhou muitos anos. E ainda hoje em dia, suponho que é das poucas unidades que está a trabalhar no caixão. Depois fez-se uma unidade para trabalhar produtos hortofrutícolas, desde o pimento, o tomate. Vou ter mesmo que lhe pedir que termine, desculpe. Diga? Vou ter mesmo que lhe pedir que terminem, desculpe. Ora bem, isto fez-se e o caixão foi um conjunto de experiência que evoluiu ao longo do tempo e que foi um conjunto de conhecimentos adquiridos e um valor, um património imaterial de conhecimento que nunca foi tido em conta em termos de valorização. O engenheiro Camilo Mendonça, por fim, já no tempo de transição, do tempo do marcelismo, foi ele que desafiou o professor Veiga Simão, então Ministro da Educação, para transformar a Escola de Práticos Agrícolas em Mirandela em escola superior. E isso foi conseguido. E foi o princípio da criação da Universidade em Trás-os-Montes. Só que, entretanto, dá-se o 25 de Abril, o professor Réfega, meu colega no Instituto de Agronomia, e que tinha vindo para instalar a universidade, viu-se obrigado a sair aqui de Mirandela, foi para Vila Real. O engenheiro Cardoso Simões, muito bem, aproveitou a ocasião e conseguiu agarrar e ficou a universidade em Vila Real. Mais tarde veio a extensão do Politécnico aqui para Bragança, e isto dá a ideia de que o engenheiro Camilo Mendonça realmente foi uma pessoa extraordinária em termos de precursora da evolução, digamos, do conhecimento em Trás-os-Montes. Proporcionou uma coisa que é difícil de qualquer outra pessoa ter imaginado e concretizado isso. É verdade que a universidade, evidentemente que o caixão, se não tem sido, a partir daí de 86, quando o Estado entregou o caixão ao IPE e quis que tivesse uma gestão puramente economicista
e financeira. E foi uma tragédia, porque o governo ainda cá meteu cerca de 4 milhões de contos no caixão e ao fim de 3 anos estava falido. E isto foi dramático. A administração do caixão, entretanto, mudou a sede da administração para o Porto, porque no Porto é que se faziam negócios. Foi dramático, mas realmente fechou o caixão depois e entregou, para se ver livre do caixão, o governo resolveu entregá-lo à Câmara de Mirandela e de Vila Flor. Eu costumo dizer que o governo, sabendo que as autarquias é que administram bem os cemitérios, resolveu entregar o caixão às autarquias. Porque talvez o caixão venha a ser um bom centro de investigação arqueológico no futuro. Isto foi dramático porque perdeu-se um valor, como eu disse há um bocado, um património enorme. Os técnicos que ali estavam dispersaram-se, e eram bastantes, dispersaram-se pelo país, a maior parte deles infelizmente já morreu. Mas a ideia fundamental é esta, é que hoje em dia há um motor aqui para desenvolvimento da região do setor primário, que é a universidade. E isso é que interessa e impõe. Dizer agora que as coisas com a nossa entrada na comunidade estão muito melhor, até certo ponto, em algumas coisas está. Noutras nem por isso. Ainda há aqui atrás o meu colega Sevinato Pinto, que foi Ministro da Agricultura, num artigo publicado no Diário, no Público, dizia o seguinte: o trigo há 55 anos era pago ao agricultor a 55 escudos. Hoje é pago ao agricultor a 15 euros. É 30 escudos. Mas se nós tivermos em conta o índice de desvalorização da moeda, entretanto, que a estatística do INE tem em conta, isto é, temos que multiplicar estes valores, hoje para ser o valor real, aí por 3,8 vezes 55, isso representa que o trigo, para ser pago ao agricultor ao mesmo preço que era há 55 anos, tinha que ser multiplicado 55 por 7, ou 30 por 7, o que é 200 e tal escudos, ou era mais de €1, em vez dos 15 cêntimos. E isto, digo-vos uma coisa, isto é um paradigma de muitos outros produtos. Hoje um vitelo vende-se ao mesmo preço que se vendia há 30 ou 40 anos, aqui na região. E é consequência da União Europeia, da entrada na União Europeia? É, porque o problema é este, entra carne de todos os lados. A preços mais... A preço de uma concorrência feroz. Vem carne do Brasil, aqui os agricultores têm que descontar para a Segurança Social, têm que descontar, tem um conjunto de encargos. No Brasil, os produtores têm lá alguns índios no meio da chácara e vão lá e mandam aos navios aqui para a Europa com carne e é impossível haver uma concorrência. Eles não têm encargos sociais, têm escravatura. Como também vêm animais através da Inglaterra, da Nova Zelândia, com condições completamente diferentes, e entram o borrego e outros produtos. Como entra também o azeite eu já volto do norte assim, da África, a preços completamente diferentes. De maneira que vou ter que lhe pedir eu sei que inicialmente a PAC, nos 5 primeiros anos,
compensou pela a destruição das barreiras alfandegárias. Nos anos seguintes foi pela perda, nos quadros comunitários seguintes foi perda de rendimento. Mas o facto é que o bolo que tem vindo para Portugal é sempre o mesmo. Portanto, nós temos vindo a perder constantemente. E nós partimos de uma situação muito, muito atrasada, muito difícil. E perdendo a partir daí fica difícil, sim. De maneira que é muito difícil. Agora, eu acredito, se houver empenho da universidade, dos investigadores, que nós somos capazes, mesmo assim, de suplantar estas dificuldades. Eu não sou pessimista. Eu só vos vou ler aqui uma coisa que eu pus e que foi um extrato de um discurso que o engenheiro Camilo Mendonça fez numa palestra em Mirandela para os agricultores, já há bastantes anos. Talvez há 45 ou 50 anos. E dizia ele assim, e é isto que eu termino: eu acredito, eu sonho com um Nordeste mais próspero e mais consciente, capaz de dar vida e assegurar trabalho a todos os seus filhos, disposto a construir exemplo de trabalho, de ordem, de paz, no mundo revolto pelas intrigas, ódios e paixões. Era isto que eu vos queria dizer. E é essa também provavelmente a sua mensagem. Muito obrigado. Ia passar, porque tive aqui quase que o meu trabalho de moderador feito, porque começámos a falar de investigação e começámos a falar de universidades, e portanto ia aproveitar o Ricardo, que fez uma apresentação há pouco bastante interessante. Eu ia começar por ser e pedir que fôssemos também muito diretos nas respostas. Ponto número 1. É mais fácil, é mais difícil ou é igual fazer investigação aqui ou no litoral? Porque provavelmente muitas das pessoas que estão aqui ou que nos seguem em casa, e quanto a isso dizer que acabei de receber há bocadinho a informação que são bastantes, não sabem provavelmente essa realidade. Isto é, como investigador, estaria melhor no litoral? Bem, essa é uma pergunta. Eu vou responder consoante a minha experiência própria, não é? Eu sou de Braga, em Braga, junto de Braga está o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, está a Universidade do Minho, está a Universidade de Porto, temos a Universidade de Vila Real também, ou seja, eu sou de uma região em que tenho ali uma série de instituições do ensino superior a qual me poderia candidatar. No entanto, vim parar a Bragança e, de facto, eu acho que no interior, nomeadamente aqui no Instituto Politécnico de Bragança, não tenho consciência da realidade da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, mas aqui no Instituto Politécnico de Bragança eu tive a oportunidade que não teria no litoral. No litoral, a competitividade é muito superior. Não estou a dizer que as pessoas sejam incompetentes, porque não o são aqui no interior, que não o são, antes pelo contrário. Mas aqui, ao número de pessoas, a competitividade é muito mais baixa. Eu dou-lhe o exemplo, neste momento estou numa bolsa de pós-doutorado, e eu fui a única pessoa que me candidatei a essa bolsa. E era mas isso a nível nacional. É que isso naturalmente é positivo para si, mas é positivo para a região. Isto não mostra que se calhar há um desinvestimento das próprias pessoas e não só do Estado na investigação e em fixar investigação, por exemplo, em área alimentar num sítio que tem se calhar muito mais potencialidade a esse nível do que o litoral. O que é que falta aqui? É os investigadores que não querem vir para cá? É como em todos os setores. Eu creio que Trás-os-Montes, a região de Trás-os-Montes, para atrair pessoas para a região, as pessoas simplesmente não querem vir. É uma realidade que tem que ser dita. As pessoas não querem vir para Trás-os-Montes. Ainda acabamos agora de ver o exemplo no caso da área da medicina, acabamos de ver o exemplo do caixão ao nível empresarial, e passa-se isso em todos os setores. E agora mudando um bocadinho a pergunta, e pegando também um bocadinho no que o engenheiro António Menezes Manso disse, há aqui uma forte colaboração entre as empresas, a indústria e esta parte de investigação?
Sim, há uma forte componente da parte do Instituto Ponta de Bragança, que tem vários projetos a nível nacionais e europeus, em colaboração com empresas da região. Eu, por exemplo, posso dar o nosso caso. Nós temos todo o conhecimento que nós temos. No caso do olival, não é só chegar ao olival e plantar uma oliveira, é saber que oliveira, que variedade de oliveira que eu tenho que plantar, quando é que eu devo colher, como é que eu devo colher, e nós esse conhecimento transferimos todo para os nossos produtores, os produtores com que nós trabalhamos mais próximos, e, por exemplo, é muito gratificante da nossa parte saber que há uns anos atrás, em 2008, o melhor azeite do mundo biológico foi daqui do Romeu. O Jorge Pelicano já saiu, então, porque é que serve azeite de outro sítio qualquer ao Jorge Pelicano quando ele cá vem? Não, digo que o Jorge Pelicano foi a zona onde o Jorge Pelicano esteve. Não, mas eu percebi isso, mas sim, estava a fazer a ponte para haver ali uma série de produtos que o Jorge mostrou, que são produtos que não são da região e que lhes estão a ser servidos na região. É o tal problema de olharmos para nós próprios como inferiores àquilo que somos? Não como inferior àquilo que somos, mas tentar, na minha opinião, preencher algumas lacunas. Se alguém vem de fora, alguém vem do Porto, alguém vem de Lisboa, eu creio que nós tentamos recebê-los bem, mas de uma certa maneira tentar mostrar o que temos a oferecer, mas também tentar fazê-los senti-los em casa. Também temos essa questão, não é? Uma pessoa vem de fora, também temos que fazer com que ela se sinta em casa. Sim, eu creio que será mais por outro lado ela vem para aqui, se calhar para sair de casa, não é? Sim. E portanto tem que haver o equilíbrio entre as partes. Eu ia agora tentar perceber, antes de passar a algumas perguntas que tenho aqui recolhidas através da nossa página Facebook. Lembramos que nós estamos a transmitir isto quer na nossa página Facebook, quer em parceria com o Observador. E antes de passar às perguntas de lá, queria perceber se há perguntas cá, que essas são sempre muito bem-vindas e, portanto, tanta mão no ar, também não há muita gente, né? Portanto, é sempre complicado gerir. Temos aqui 3 pessoas, 3 áreas diferentes. Ora, temos ali a primeira pergunta. Ia pedir que colocássemos, sim senhor. Há um problema com os microfones. Eu estou convencido que também a dinâmica acústica permite-nos... Eu repito a pergunta. Pode, por favor? É só por causa do streaming. Eu queria perguntar ao Ricardo se, e já parabéns pela apresentação magnífica. Obrigado. Magnífico. Eles estão a desenvolver. Já existe no mercado nacional exclusivamente para exportação? Portanto, a pergunta é se já existe em mercado nacional, o que o Ricardo apresentou é só para exportação. No momento ainda estamos na fase de desenvolvimento do produto. Nós estamos juntamente com uma empresa daqui da região chamada Pão de Gimonde, que é uma empresa familiar. Nós estamos a tentar desenvolver o produto porque ainda temos alguns aspectos antes de o colocar à venda. Inicialmente será para nível nacional. O Pão de Gimonde já tem pão em todo o país, das maiores distribuidoras que há. Será inicialmente para o mercado nacional, mas como é óbvio temos realmente a intenção de transportá-lo para o mercado internacional. Porquê? Porque alcaparras só há aqui em Trás-os-Montes. O know-how está aqui, o fator diferenciador é a tradição e também no caso dos nossos azeites, nós temos azeites do melhor do mundo, não sou eu que o digo, é o Comitê Olícola Internacional que todos os anos faz provas e ainda este ano tivemos um azeite também premiado como melhor do mundo, portanto não somos nós que nos estamos a gabar, nós próprios, são os organismos internacionais, portanto queremos de facto levar este produto além fronteiras, sem dúvida. Sim, com as nossas previsões pode haver um atraso ou outro, de acordo com os problemas que nos vão surgindo, é mesmo assim, mas sim, queremos o mais rápido possível colocar o produto cá fora no mercado para o consumidor poder adquirir, sem dúvida. Com certeza, mais perguntas? Entusiastas. Ainda estamos um bocadinho, estamos a chegar à hora do almoço, é natural que precisemos de reforçar energias. Eu fazia uma das perguntas que tenho, da Celeste Cardoso de Leiria, que pergunta, e é para o engenheiro António Menezes Manso: vai voltar a haver um caixão em Trás-os-Montes? É possível olharmos para isso no futuro? Eu creio que cada coisa tem a sua época própria para existir. E a conjuntura, as conjunturas dificilmente se repetem. Eu creio que vai ser difícil. Mas,
O caixão surgiu numa altura em que não havia tecnologia, não havia universidade, e aquilo construiu-se de forma a suprir precisamente essa falta na área de investigação. O caixão foi um grande laboratório, evoluiu-se muito, criaram-se novas tecnologias que hoje estão a ser aplicadas em algumas fábricas. Por exemplo, aqui a Sortegel, que está a congelar castanha. A primeira castanha a ser surgelada foi no caixão. E aí aprendeu-se a técnica de descascar a castanha, assar, etc., em termos de atingir uma tecnologia perfeitamente fiável. E eu digo essa como muitas outras. E depois, hoje em dia, o caixão também surgiu porque houve uma pessoa que soube catalisar os esforços de toda uma região. Eu não sei se isso será muito fácil aparecer novamente. Depois dos anos 78, eu fui administrador do caixão durante 9 anos. Apanhei 9 governos. Tinha que despachar, nesses 9 governos, tinha que despachar com 2 secretários de Estado, um do Ministério das Finanças e outro do Ministério da Agricultura. Era um trabalho desgastante. Era preciso ser teimoso, como eu na altura era, para aguentar aquilo. E consegui aqui dos autarcas, na altura, consegui aqui dos autarcas da região uma coisa que consegui uma vez, depois nunca mais consegui, que foi juntá-los a todos no caixão e meter-lhes na cabeça que eles tinham que pedir o saneamento financeiro do caixão e o IP4. O IP4 foi feito, mas o saneamento financeiro do caixão nunca foi conseguido. Mas também nunca mais os autarcas se preocuparam minimamente. E quando as coisas começaram a correr menos bem, e quando o governo resolveu unilateralmente encerrar o caixão, também nunca se preocuparam. Hoje em dia as autarquias estão mais consciencializadas, e eu suponho que sim, estão muito mais consciencializadas no aspecto do desenvolvimento económico. Naquela altura estavam mais preocupadas com os saneamentos e com os calcetamentos das ruas. Hoje estão mais preocupados com o desenvolvimento económico. E porquê? Porque é simples de ver, porque senão as populações continuam a calçar as botas e migram. E não lhes resta outro caminho senão enverdar pela conquista do bem-estar das populações no interior. E o bem-estar das populações passa por isso. E o bem-estar também passa por esse desenvolvimento. O desenvolvimento económico. Exatamente. E aqui para uma última ronda de... Ora, temos ali uma pergunta. Olá, bom dia. Bom dia a todos. O meu nome é Flávio Nunes, da parte do Observador, mas esta pergunta vai ser mais a título geral e é direcionada aos três e queria que me respondessem de forma muito sucinta, não precisam de desenvolver. E a questão é a seguinte, queria que cada um de vocês me enumerasse um problema e uma solução, ou seja, uma barreira e uma solução para o desenvolvimento do interior. Ou seja, uma barreira para esse desenvolvimento e uma solução para tornar esse desenvolvimento, para potencializar esse desenvolvimento da região aqui de Trás-os-Montes. Se me pudessem, por favor. Muito obrigado. Se calhar começávamos, já ali está daquele lado do microfone, portanto se calhar começamos por aí com uma barreira e uma solução. Ora bem, uma solução
é a organização dos produtores. Portugal, durante muitos anos, foi mentalizado, os agricultores, sobretudo, para não pensarem politicamente e, sobretudo, obedecerem. E isso é dramático. Houve uns anos em que... Mas está-se a mudar. Hoje em dia, já na região, estão a surgir bastantes associações de agricultores. A Associação de Olivicultura, a Associação para a Produção da Castanha, e isso tem influência. Tem influência, sobretudo, na qualidade dos produtos. Eu posso dizer que hoje mesmo, em Nova Iorque, há um agricultor transmontano que está a receber o prémio Mário Salinas, do COI, como um dos melhores azeites do mundo. É hoje, numa feira em Nova Iorque. É o engenheiro Francisco Pavão. Não é o primeiro, mas está-se a tornar muito frequente. E, portanto, isso passa pela organização, que é a tal solução, não é? É a organização dos agricultores. Eles podem, todos juntos, podem conseguir coisas. E a barreira será? E a barreira é ultrapassada, as dificuldades. Portanto, a barreira é essa, ou seja, é um misto entre a barreira e a solução. Eu penso que sim, que uma das principais barreiras é a organização. Porque os agricultores... Depois, há outra barreira que está a ser quebrada. A Associação dos Olivicultores e a Associação dos Produtores em Proteção Integrada nestes últimos anos, através de vários protocolos, tem feito com que a Universidade, quer de Trás-os-Montes, em Vila Real, quer aqui com o IPB, em Bragança, tenha conseguido verbas substanciais para investigação em diversos domínios. Com certeza. Isso também é importante, porque tem conseguido que os produtos mais rapidamente se consigam soluções. E é por isso que eu dizia que, felizmente, foi criada a universidade, porque onde há inteligência, normalmente resolvem-se os problemas. Não é o ouro, não é a força física, não são os exércitos que governam o mundo, é a inteligência. Portanto, a barreira seria a falta de organização e a solução seria potencializar ou fomentar essa organização. Exato. Muito obrigado. Ricardo? Bem, no meu entender, também uma das principais barreiras é a falta de empreendedorismo. Na região temos uma região muito rica em agricultura e o empreendedorismo é muito pouco, nomeadamente o empreendedorismo jovem. No sentido de criação de empresas? Exatamente, sim. Okay. E neste caso, a cooperação entre a indústria e as instituições de ensino superior é fulcral. Muitas das ideias são criadas em laboratório, são desenvolvidas em laboratório e têm que sair cá para fora. Não podem continuar em laboratório porque para publicar um artigo, esse artigo fica em papel e o papel é esquecido mais cedo ou mais tarde. Se for trazido cá para fora, como nós estamos a fazer com a ajuda das empresas e criar spin-ins ou spin-offs ou mesmo empresas de raiz, aí sim eu acho que essa será uma solução para os produtos da região, criar valor, criar diferenciação, não esquecer a tradição, aproveitar o conhecimento e colocar os produtos no mercado e a sociedade no geral vai usufruir disso. Obrigado. Agora a perspectiva da saúde. Na perspectiva da saúde, penso que temos que acarinhar os serviços que temos. Que em Trás-os-Montes, costuma-se dizer também, é um ditado a nível nacional, santos da porta não fazem milagres. Nós temos serviços ótimos em Trás-os-Montes e não temos nós que transmontanos, temos que os elogiar e acarinhar e transmitir aos nossos cidadãos, e eu aqui faço apelo sempre aos autarcas, que devem ser as pessoas mais esclarecidas, para acarinhar todos os serviços em saúde que nós temos. O cidadão, quando não está bem esclarecido, o transmontano, recorre sempre ao litoral, porque no litoral é que é bom.
E a minha experiência durante estes 37 anos dá-me que quando o litoral não é capaz de tratar ou o doente fica demasiadamente caro, é reenviado sempre para o interior. E o doente que tem igualdade de direito de tratamento, o transmontano paga pela saúde muito mais do que o doente do litoral. Só porque nós não elogiamos e só porque nós não nos convencemos que os nossos serviços são bons. Era só isto. Obrigado. Obrigado pela resposta. Uma última pergunta que vai ter que ser extremamente breve ali para o canto. Estamos mesmo a ter que fechar esta sessão. Por favor, microfone. Vou exigir respostas de 30 segundos e pergunta 30 segundos. Na realidade, eu sou beirão. E vim aqui visitar-vos, aproveitei esta oportunidade magnífica. Eu sinto que há aqui um problema do interior e do litoral que assenta em contradições sucessivas, umas reais, existentes, e outras que nos são vendidas, que são mediatizadas. Na verdade, eu sou professor primário, a minha mulher é assistente social e auditor, e portanto não tivemos dificuldade em nos deslocarmos para aqui, porque nós nos deslocarmos para o Distrito da Guarda, de onde nós não somos de origem, porque eu sou do Porto e a minha mulher é de Lisboeta. E quando lá cheguei à escola eu venho dar aulas para aqui e disseram, coitadinho, como é que se enganou no concurso? E foi difícil explicar-lhes que não era essa a realidade. Mas, na verdade, eu venho encontrar hospitais, centros de saúde e escolas de uma qualidade muito superior à que eu estava habituado nos meios urbanos. Atendimentos de luxo, infraestruturas desportivas, equipamentos de excepcional qualidade. Então eu pergunto, o que é que falta para que as pessoas, nomeadamente técnicos superiores, porque pronto, que têm alguma maior mobilidade, o que é que falta para que essas pessoas se desloquem para o interior? Eu penso que há aqui um problema que é um problema social, que é um problema de mediatização, de estigma. E era um bocado a vossa opinião que eu queria saber sobre isso, breve, que eu sei que temos que ir almoçar. Desculpem 30 segundos de opinião por cada um de vós, peço-vos isso. Nós temos feito reuniões com Vila Real, Viseu, centro de Viseu, Évora e Faro. Os vários governos colocaram estes centros hospitalares como tampão de tratamento e de qualidade a doentes do interior, porque os do litoral tinham gente a mais, segundo se dizia. E neste momento os problemas que temos, muitas vezes, é de inventariação e da fuga de determinado tipo de técnicos superiores para o litoral, porque têm mais dificuldade de viver no interior. Não é em qualidade, mas de viver. E posso lhe dizer que há muitos médicos que vêm do litoral para o interior porque são capazes de se desenvolver em termos de investigação e em termos tecnológicos que nos primeiros anos, estou a falar, por exemplo, de cirurgia vascular, conseguem fazer determinado tipo de intervenções que o desenvolvimento normal no litoral demoraria entre 10 a 15 anos. Ora, aqui está uma boa razão para as pessoas virem para o interior. Quando vêm para o interior, podem desenvolver e podem investigar muito melhor do que no litoral. Muito obrigado. Os mesmos 28 segundos. Sim, eu também acho que a resposta foi acabada por dar também. Eu acho que é uma questão de estigma. Nós, há uns anos atrás, todos os portugueses viam o que é de fora é que é bom, o que é de fora é que é bom. Tipo, como país. E isso já está a ser um bocado ultrapassado. O que é nosso é bom. E agora temos uma guerra interna. O que é do litoral é bom, o que é do litoral é bom, o que é do litoral é bom. E então temos nós agora que ultrapassar essa dificuldade. Do ponto de vista científico, de facto, o Instituto Politécnico de Bragança e as instituições do interior têm um papel primordial. Como é óbvio, não podemos comparar com universidades que têm centenas de investigadores, mas se normalizarmos os dados, é claro, o Instituto Politécnico de Bragança é, a nível nacional e a nível europeu, muito melhor cotado que a Universidade do Minho, que a Universidade do Porto, que a Universidade de Coimbra, que a Universidade de Lisboa, que a Universidade de Aveiro.
Portanto, normalizando as coisas, a qualidade, a investigação feita no interior é de qualidade, recomenda-se e tem boa saúde. Pode começar 30. Pode. Ora bem, a minha experiência é que eu já sou com um bocado de idade. E na minha altura, na altura que eu estudava, havia só uma universidade de agronomia, que era em Lisboa, na Tapada da Ajuda. Não havia mais nenhuma. Era fácil uma pessoa optar, porque só havia aquela opção. E quer fosse o interior, quer fosse o litoral ou das ilhas, todos nos juntávamos lá. Hoje em dia o mundo é diferente. Há boa massa crítica intelectual no interior. E creio que isto está a dar uma volta muito grande. No litoral, embora seja litoral, mas no Minho, tem uma universidade já de competência reconhecida, em Aveiro, mas também aqui em Bragança, em Vila Real, na Beira Interior, em Évora, em Faro, e portanto isto hoje em dia é uma realidade bastante diferente. Eu creio que essas diferenças vão se esbatendo com os anos. Vai eventualmente dissuadir-se no tempo, até se calhar como esta comparação que estava a ser feita com o estrangeiro versus Portugal, não é? Pois. Evidentemente que há sempre a massa crítica, onde se juntam mais técnicos, onde se discutem mais, há sempre mais possibilidades de evolução. E é isso que temos que querer para cá. E o que é necessário é fazer com que venha para cá muita gente, e sobretudo com categoria, para fazer evoluir. E foi o princípio que o J. Camilo Mendonça, ao criar o Caixão, foi precisamente concentrar massa crítica em termos de fazer evoluir a tecnologia. Muito obrigado a todos pelas vossas intervenções, muito obrigado pelas perguntas, elas foram surgindo e adicionaram certamente algo à discussão. Quero fazer, porque me esqueci há bocadinho de agradecer à Amorim, que nos ajudou a produzir este palco como está hoje, dizer que voltamos às 2h30 para discutir como é que comunicamos territórios. Entretanto, lá fora tem o almoço. Muito obrigado por estarem connosco e vemo-nos da parte da tarde. Muito obrigado.